Amém, Senhor. Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Estou feliz de estar aqui, para a glória do Senhor Jesus. Você está animado essa noite? Parece que está todo mundo meio borocochô, todo mundo meio para baixo. É o frio? Eu estou animado. Eu estou animado porque todas as vezes que a gente se reúne aqui, é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós sermos edificados. Eu acho tão incrível quando Deus vai trazendo a gente para cá, e às vezes eu acho que tem algumas pessoas meio que fogem da escola, fogem do tratamento. Cada noite, cada ministração, cada oportunidade é uma oportunidade que Deus está dando de nós sermos edificados, trabalhados, de a gente ser melhorado. Cada culto, quando acaba, você sai com uma nova versão de você mesmo. Amém? Quem estava aqui no domingo? Domingo. Terça-feira. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos continuar hoje. Então, abra sua Bíblia. No livro de Josué, no capítulo 10. Aleluia. Achou aí? Livro de Josué, no capítulo 10. E a gente vai continuar falando daquilo que Deus já começou a falar conosco. O amigo vai fazer a transição aí dos slides? Você sabe fazer? Deixa eu ajudar aqui. Apresentação de slide do começo. Isso. Aí mesmo. Tá bom? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler aqui. Vou começar do versículo 1. Amém? Ora, aconteceu que Adoni-Zedeque, senhor da justiça, rei de Jerusalém, foi informado de que Josué tinha conquistado uma grande cidade de Ai, destruindo-a completamente. Soube também que Josué havia feito com Ai e o rei que fizera com Jericó e seu rei, mas que o povo de Gibeon conseguira realizar um pacto de paz com Israel e estava vivendo no meio dos israelitas. Ele e o seu povo sentiram temor, grande temor, pois Gibeon era uma cidade tão grande como as cidades governadas por reis, e ainda maior que Ai, e todos os seus homens eram considerados fortes guerreiros. Então Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, mandou a Pelaoão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Lax, e Debir, rei de Eglon: subi a mim depressa e ajudai-me a atacar Gibeão, pois esta cidade fez paz com Josué e com o povo de Israel. Os 5 reis dos amorreus, tendo se reunido, subiram eles e todos os seus exércitos, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei Eglon, sitiaram Gibeão e a atacaram. Os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué: não abandones os teus servos, apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas coligaram-se contra nós. E imediatamente Josué partiu de Gilgal, ele, todos os guerreiros e toda a elite do exército de Israel. E Yahvé falou a Josué: não temas, eu os entreguei nas tuas mãos, e nenhum dentre eles te poderá resistir. Josué o atacou e de repente
depois de ter marchado toda a noite, desde Gilgal, o Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel e lhes impôs severa derrota em Gibeon. E os filhos de Israel perseguiram na subida para Bet-Horon e o mataram ao longo do caminho, de todo o caminho até Azeca e Maquedá. Ora, enquanto fugiam de diante de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou sobre ele dos céus enormes pedras de granizo, que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas, no dia que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, pois Josué clamou a Yahvé diante de todo o povo de Israel: Sol, detente em Gibeon, e tu, a lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está escrito no livro de Achar dos justos: o sol se aquietou no meio do céu e não se apressou, e pôr-se no horizonte quase num dia inteiro. Nunca houve um dia como aquele, nem antes, nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo porque Yahvé lutava por Israel. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Eu estava meditando nessa passagem hoje e preparando aqui a mensagem para compartilhar com vocês. E eu fiquei prestando atenção bem nisso que o pastor Ezequiel falou. Sabe o que eu acho interessante? Nós estamos falando de uma fé audaciosa. Nós estamos falando a respeito de ter uma fé grandiosa. Quantos desejam desenvolver uma fé sobrenatural? Você quer desenvolver uma fé sobrenatural? O que é uma fé audaciosa? O que é uma fé audaciosa para você? A fé audaciosa é aquela fé que você ousa pedir o impossível para Deus. É a fé que você ousa pedir o inédito para Deus. É a fé que você decide pedir para Deus aquilo que ninguém jamais teve audácia de pedir. Esta é a fé audaciosa. Olha para mim, não se distraia. Diga comigo, fé audaciosa. Vamos lá. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está com sono, mas vamos fazer desse tempo um tempo útil. Já que você veio, já que você está aqui, fala: Deus, eu recebo um espírito vencedor agora. Eu quero aprender a sua palavra. Eu quero me apropriar dessa palavra. Que essa madrugada seja uma madrugada de mudança. Que seja uma madrugada espetacular na minha vida. Diga comigo, fé audaciosa é quando eu ouso pedir para Deus o impossível. Mas esse impossível não é só para o seu bem-estar. Esse impossível que você vai pedir para Deus não é só para a sua dorzinha de barriga. Esse impossível que você vai pedir para Deus não é só para o seu bem-estar. Se você chegar diante de Deus para pedir o impossível para Ele somente para o seu orgulho, somente para as coisas que você está precisando, é uma fé egoísta. Você percebeu que Josué, ele entrou numa guerra que não era dele, e ele pediu o impossível para Deus, mas não era para beneficiar ele próprio? Diga assim comigo: quando eu decidi pedir para Deus o impossível para beneficiar esta geração, toda possibilidade de milagre vem sobre mim. Você está entendendo isso?
Se você chegar em Deus para pedir algo absurdo, impossível, somente para o seu status, esquece, Deus não vai fazer. Mas se você ousar pedir o impossível para Deus, para que essa geração seja impactada, para que o reino dele se estenda, para que mais pessoas sejam alcançadas, salvas, aí Deus entra na situação. Veja, Josué recebeu um pedido de socorro. Salva-nos, apressa-te em salvar-nos e socorrer. Quem é que você está ouvindo o pedido de socorro e você não está fazendo nada? O seu pedido impossível vai ser a resposta do socorro de quem? Porque às vezes a gente é muito bom de pedir o impossível para Deus. A gente é bom de fazer pedidos impossíveis para Deus, mas é para socorrer quem? Quem é que vai ser beneficiado nessa história? Quem é que vai receber salvação nessa história? Quantas pessoas estão dependendo desse impossível acontecer? Porque tem gente que é meio doido da cabeça, só pode. Inventa uns sonhos, uma perturbação. Não, Deus vai fazer. Pura arrogância, puro orgulho. Só o eu. Não vai acontecer. Deus não vai fazer nada para promover você apenas. Tudo que Deus vai fazer na sua vida é para promover um propósito. É para promover algo grandioso que tem a ver com o reino de Deus. Então você vai pedir o impossível para Deus, para a glória de Deus. Diga comigo, eu tenho que pedir o impossível para Deus. Vamos lá, repita comigo, é uma aula. Eu preciso pedir o impossível para Deus, para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, Deus não vai fazer. Se for só para a sua glória, Deus não vai fazer. Só que esse impossível que você vai pedir para Deus, ele não pode estar baseado na sua capacidade. Ele não pode estar baseado na sua habilidade. Ele não pode estar baseado no seu bom desempenho. Não tem a ver com você, tem a ver com quem Deus é. Você se lembra que nós falamos isso? Não é porque você é santo que você vai pedir o impossível para Deus e vai fazer. Deus vai fazer. Não é porque você é bonitinho, afinadinho, canta bem, prega bem, ora bem. Não. Não tem a ver com isso. Você precisa de ter coragem de chegar em Deus e pedir o impossível para Deus, não baseado no seu merecimento, mas baseado no poder, na grandeza e no amor dele. Fala, Deus, eu preciso te pedir isso, porque eu não tenho outra fonte a não ser o Senhor. Eu mesmo não mereço, mas tem uma coisa, eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é bom, então eu não estou pedindo baseado naquilo que eu fiz ou deixei de fazer, porque se fosse por merecimento, eu mereceria a morte, porque o salário do pecado é a morte e eu sou um pecador, mas tem uma coisa, o Senhor é grande e o Senhor é bom, então eu estou te pedindo, porque eu mesmo não tenho condição nenhuma de fazer isso, de efetuar isso, de realizar isso, e quando acontecer, não vai ter nem moral para mim falar que foi por minha causa, porque não há possibilidade mesmo. Então eu estou ousando pedir, porque quando acontecer, a glória vai ser para o Senhor. Olha lá, o que é ousadia? O que é audácia? É a tendência que dirige e incita um indivíduo a temerariamente realizar ações difíceis. Audácia é aquilo que empurra você para você fazer algo que é difícil. Sabe aquilo que ninguém quer fazer? Sabe aquilo que ninguém quer cuidar? Sabe aquele ministério que ninguém quer abraçar? Sabe aquele discipulado que ninguém quer fazer? Ninguém quer pôr a mão? Ninguém está interessado porque vai dar trabalho? A audácia é a tendência que dirige, incita um indivíduo a realizar ações difíceis. Você é audacioso ou você é um fugitivo dos problemas? Você é uma pessoa audaciosa que abraça coisas difíceis para a glória de Deus, desprezando obstáculos e situações de perigo, ousadia, bolou tudo, intrepidez, qualidade de quem ou do que se caracteriza pela inovação, pelo arrojo, em oposição ao já estabelecido e aceito.
Audácia é quando você tem um padrão estabelecido e aí você tem uma postura arrojada. Falar, isso vai mudar. Esse padrão aqui está errado, esse padrão vai mudar. Esse padrão aqui não é o padrão de Deus. Esse ambiente aqui tem um padrão que já está estabelecido. Você chega num ambiente, está todo mundo funcionando errado, está todo mundo funcionando como não deve, está todo mundo pensando num padrão errado. Aí você, cheio do Espírito Santo, chega e fala assim, vai ter inovação aqui. Nós vamos inovar. Tem uma coisa, está todo mundo funcionando dessa forma, mas a partir de hoje vai funcionar agora de outra forma. Agora é pela ótica de Deus, agora é pela ótica do sobrenatural. É uma oposição àquilo que é estabelecido. É igual quando Josué chegou em Jericó, ele começou a estabelecer uma nova ordem sob a ótica do Senhor. Aleluia? Então, fé audaciosa é a fé que você ousa pedir para Deus o impossível, para a glória de Deus, baseado não na sua grandeza, não no seu desempenho, não nas suas qualidades, mas na grandeza e na bondade de Deus. Lembra qual que é a nossa teologia? Fala o cenáculo. Vamos lá, o cenáculo tem a teologia mais simples do mundo. Deus é grande e Deus é bom. É tudo que você precisa saber para viver uma vida sobrenatural. Se você se apropriar dessa verdade, o diabo nunca mais te engana. Se você se apropriar dessa verdade, dessas duas verdades, o diabo nunca mais te para. Porque na hora que o diabo colocar o dedo na sua cara e falar assim, você não pode porque você pecou, aí você vem com Deus é grande e Deus é bom. Porque se ele fosse só grande, não bastaria. Porque ele poderia ser grande e não ser bom. E o que adiantaria Deus ser tão grande e quando ele olhasse para a gente, o olhar dele fulminasse? O que a gente ia fazer com Deus desse? Grande e ruim. A gente ia morrer. Porque não há nada bom em nós. E o que adiantaria ele ser bom e não ser grande? Já viu gente boa, mas que não tem condição de te ajudar? Tem um monte de gente boa que não pode mudar a sua vida. Tem um monte de gente que te ama e não pode fazer nada por você. A pessoa pode chorar, pode te abraçar, pode orar com você, mas só tem um que é grande e bom, é Deus. Ele pode se compadecer das suas fraquezas e pode agir na sua fraqueza. Ele pode olhar para você com um olhar de amor e ver as suas misérias e ainda assim, com o poder dele, com a grandeza dele, ele intervir ao seu favor. Deus é grande e Deus é bom. Aleluia! Você pode aplaudir esse Deus grande e bom? Pastor, como é que então eu faço para ter essa fé audaciosa? O que eu preciso de fazer para ter uma fé audaciosa? Bom, não tem como transplantar um coração de fé. Tem uma musiquinha lá, meu coração é corintiano, colocaram outro, não sei o quê. Não tem como você transplantar um coração e agora você tem um novo membro e foi inserido em você e a partir de então você vai operar em fé. Não tem como. Porque, sabe, fé está mais para um músculo espiritual, que você precisa de desenvolver, que você precisa de fortalecer. Então fé não é um membro como um coração, ele é um músculo. Diga, fé é como se fosse um músculo. É um músculo espiritual. Eu me lembro que em 2013, recém-casado, eu rompi o menisco do joelho esquerdo. Eu rompi o menisco, eu tinha 2 dálmatas e eu fui passear com os 2 de uma vez. Era grande, cada um tinha 27, 28 quilos. Era um cachorro enorme. E eu fui passear com os cachorros e eles começaram a correr muito
e tinha um desnível na calçada, e na hora que eu fui pisar, eu pisei em falso e eu rompi o menisco. Eu vim me arrastando para casa com muita dificuldade, e eu cheguei em casa com muita dor, tive que operar e tudo mais. E quando eu fui no médico, ele falou assim: olha, agora você vai precisar trabalhar os músculos da perna. Eu não conseguia andar. Ele disse assim: os jogadores de futebol, eles rompem o menisco e eles continuam na partida como se nada tivesse acontecido. Eles jogam a partida até o final, porque os músculos deles são trabalhados para suportar aquilo. Então, como eles têm os músculos desenvolvidos, quando rompe, eles conseguem. Eu não conseguia, porque meu músculo não era desenvolvido. Então eu nem conseguia andar. Imagina só um jogador, no começo de uma partida, ele rompe o menisco e ele continua o jogo inteiro. Imagina o preparo físico para suportar isso. Eu até parado doía. E eu fico pensando que a vida de fé, viver por fé, é um tipo de vida intencional. Fé é uma decisão. Viver por fé é uma decisão. Quando você decide viver por fé, você vai trabalhar músculos espirituais, que quando você não puder se manter em pé sozinho, a tua fé vai te sustentar. Quando você não tiver forças, quando você não tiver condições de se manter em pé, você vai continuar de pé, porque você tem uma fé trabalhada, você tem uma fé ali que foi desenvolvida, porque você decidiu, diga, eu decidi viver por fé. Imagina só, se eu decido ser um jogador de futebol, eu tenho que preparar a perna para quando romper, eu tenho que continuar de pé. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que quando você decide viver por fé, você vai ter que trabalhar os músculos espirituais, você vai ter que viver de uma forma intencional. Eu tenho que viver de uma forma, um tipo de vida intencional. Eu estou fazendo isso por quê? Porque isso vai gerar fé. Então eu não posso mais aceitar em mim um comportamento. Filho, você não mudou? Aqui, eu já estou em outra. Então eu preciso viver de uma forma que condiz com os meus desafios. Diga comigo, eu preciso viver da forma que condiz com os meus desafios. Eu preciso conhecer a natureza das minhas batalhas, porque a natureza da minha batalha vai definir a natureza das minhas armas, a forma como eu vou viver. Então imagina só, eu decido ser um jogador de futebol, mas eu não tenho um preparo físico, eu não tenho um cuidado, eu não treino, eu não faço os exercícios corretos, eu não tenho alimentação correta, eu não vou para a academia malhar o que precisa ser malhado. Então o que vai acontecer? Na hora que eu entrar no campo, eu vou cair, vou romper o menisco e não vou continuar mais no jogo. Por quê? Porque eu não tive o preparo. Está entendendo? Então viver por fé, ele tem que ser uma vida intencional. Então como que eu desenvolvo fé? O processo de formação de fé, como que acontece? Primeira coisa, ouvir a palavra de Deus. Diga comigo, ouvir a palavra de Deus inicia a fé. Falar a palavra de Deus ativa a fé. Terceiro, praticar a palavra desenvolve a fé. Vamos repetir? Os três? 1, 2, 3.
Amém? Anota aí. Ouvir a palavra, ela inicia a fé. Você se lembra o que está escrito em Romanos, do capítulo 10, o versículo 17? Está ali na tela? Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se você tiver uma tradução mais tradicional, vai ser assim: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa tradução que está ali no telão é da NVI. Diga comigo: ouvir a palavra inicia a fé. Só existe uma fonte de fé. Bom, então eu decidi buscar fé. Onde que eu vou encontrar fé? Onde eu encontro fé, gente? Tem outra fonte de fé? Não existe outra fonte de fé. Então você fala: eu preciso de ter mais fé, mas não pega a palavra. Onde você vai encontrar fé? Eu queria ter uma fé mais poderosa, Quer mesmo? Então você precisa mergulhar na palavra. Você precisa abrir a palavra e fazer com que cada sentença ela se torne pessoal. Quando você começa a ler a Bíblia e as promessas de Deus começam a ser aplicadas em você. Quando você começa a olhar para a palavra e Deus fala assim: olha, isso aqui é para você também. E o Espírito Santo vai falando dentro de você, vai personalizando a palavra dentro de você. Quando as promessas de Deus começam a fazer parte da sua vida, quando as palavras de Deus, quando as promessas do Senhor começam a fazer parte da sua história, quando você começa a olhar para a Bíblia e ver dentro dela promessas que é para a sua vida, o Espírito Santo faz você se apropriar da palavra, e você diz: essa palavra é minha, Deus está falando comigo, é para mim essa promessa. Isso é você se apropriar da palavra. Diga: apropriar da palavra. Então não é só abrir a Bíblia e começar uma leitura bíblica, não, é você começar a se apropriar das verdades de Deus. Quando você começar a se apropriar de cada sentença, de cada promessa, quando você começar a ler a Bíblia e você ver os exemplos de fé audaciosa que tem na Bíblia, e aquilo começar a inspirar e ensinar você vai ler Josué e se fala: meu Deus, que exemplo de fé poderoso, e aquilo começa a inspirar você, empurrar você para uma vida sobrenatural. Você lê Noé, você lê Daniel, você vai lendo Paulo e você vai se inspirando. Acho que você está adiantado. Diga comigo: para viver uma fé audaciosa, eu preciso me familiarizar com a Bíblia. É impossível você ter uma fé grandiosa sem conhecimento da Bíblia. Você está pegando no seu espírito? Você está comigo na mensagem? Você precisa se familiarizar com a Bíblia, saturar a sua mente com a palavra de Deus. Sabe, você ser cheio da palavra. Se a sua fé ela não estiver arraigada na palavra, ela não é uma fé, ele é um pensamento positivo. Sabe as pessoas que têm pensamento positivo? Não, vai dar certo, beleza, é uma coisa boa, não é ruim, mas fé é diferente. Fé vai além de um pensamento positivo. Fé é a certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, que você está debaixo de uma promessa grandiosa, que a garantia é o próprio nome de Deus, porque Deus colocou a sua palavra acima do seu nome. Se a palavra dele não funcionar, o nome dele vai para o chão. É por isso que Deus honra a palavra dele, porque a palavra está acima do nome. A palavra, a poderosa palavra de Deus. Agora você fica imaginando a oração que Josué fez, que fez o sol parar. Não foi uma oração do nada, não surgiu do nada.
A confiança, a fé de Josué não surgiu do nada assim. A oração que fez o sol parar só aconteceu porque Josué estava fundamentado. Diga comigo, Josué estava fundamentado na palavra. Diga, Josué conhecia a história. Josué sabia o que Deus já tinha feito. Josué conhecia a palavra de Deus e conhecia a promessa de Deus. Deus tinha falado, ele sabia o que Deus tinha falado. Ele conhecia o que Deus havia prometido. Então ele orou como? Fundamentado na palavra. Fundamentado na palavra. A confiança de José surgiu pelo fato dele conhecer a palavra de Deus. Diga comigo, eu preciso consumir a palavra de Deus. Sabe quando você faz aquele pratão bem gostoso, aquela macarronada, você come, você se delicia, e depois você fica umas 2 horas relaxando assim para fazer a digestão? Faz isso espiritualmente. Pega a Bíblia, senta, se alimenta mesmo. Depois tira um tempo de reflexão para você digerir aquela palavra. Consuma a palavra, se exponha à palavra, aumente a exposição, o tempo de exposição à palavra. O segundo passo para você desenvolver uma fé audaciosa, uma fé sobrenatural, é você ativar, diga comigo, falar a palavra, ativa a fé. Então, no primeiro momento, você tinha que ouvir, amém? Ouvir a palavra, inicia a fé. E falar a palavra, ativa a fé. Falar a palavra, eu digo que é como se fosse, quando você ouviu a palavra, é como se fosse a chave na ignição, certo? Você coloca a chave na ignição, é a palavra que foi ouvida. Agora, girou a chave, quando você dá a primeira marcha, dá a primeira marcha, aí o carro começa a diga, na primeira marcha, o carro começa a andar. É assim na vida espiritual. Quando você ouve, você colocou a chave na ignição. Mas quando você começa a falar a palavra, aí as coisas começam a sair do lugar. Entende isso? As coisas começam a se movimentar. Então todas as vezes que você se encontra com a palavra, todas as vezes que você tem um encontro com a palavra, é um potencial de nascer fé, um potencial de fé nascendo. Sabe quando você ouviu a palavra pela primeira vez, o que aconteceu? Gerou fé e você recebeu a salvação. Mas isso não aconteceu só uma vez. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que você ouve a palavra, há um potencial de nascer fé em qualquer área da sua vida. Então amanhã você pode abrir a Bíblia, ler um versículo que ele vai de encontro exatamente com uma necessidade sua, com algo da sua vida que precisa ser mudado, moldado, trabalhado, e aquele versículo ele pode gerar a fé, e se você se movimentar naquela palavra, as coisas vão mudar e vão ser transformadas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então a fé vem pelo ouvir, não serve só para você aceitar Jesus, serve para toda a caminhada cristã. Qual a área da sua vida que precisa gerar fé? Toda área que precisa ser transformada, toda área que precisa de receber um milagre, toda área que você precisa de um toque da mão de Deus, essa área você precisa de gerar fé. O que é que não foi mudado ainda na sua vida? O que é ainda que está faltando na sua vida? Então você precisa gerar fé nessa área. Não era só para você receber salvação. Diga, não se trata só de salvação.
Toda a caminhada de fé funciona por esse princípio. Então, se eu preciso ser curado em determinada área da minha vida, se eu preciso ser suprido em determinada área da minha vida, aquela área é carente de fé. E se é carente de fé, eu vou fazer como? Vou buscar a palavra exata, específica, vou me encontrar com a palavra específica que vai gerar fé naquela área. Está entendendo? Amém? Está comigo? Então, todas as vezes que você encontrar com a palavra, vai nascer fé no seu coração. Então, é responsabilidade sua ativar a sua fé. Quando você aceitou Jesus, a fé estava no pacote. Agora, desenvolver a fé é responsabilidade sua. Você pode aceitar Jesus e ficar a vida inteira no banco e esperar Jesus voltar e nunca provar de uma vida abundante que Ele prometeu que você deveria viver. Quem quer viver vida abundante? Eu quero viver uma vida abundante. Para mim viver uma vida abundante, eu preciso me responsabilizar para uma fé ativa. Por isso que Deus deixou bem claro para Josué. Você se lembra o que Jesus falou, o que o Senhor falou para Josué no capítulo 1 e no verso 8? Coloca para gente. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Diga, não se aparte da sua boca. A gente lê esse versículo e a gente traduz ele errado. A gente imagina ele errado. A gente imagina assim, Deus está falando de você manter a palavra no coração. Fala, não. Diga comigo, não é isso. Deus deixou bem claro para Josué, não se aparte da sua boca, mantenha a palavra na sua boca. Diga comigo, Deus disse, mantenha a palavra na sua boca. Toca duas pessoas aí, dá uma chacoalhada para ela acordar, porque é madrugada, fala assim, mantenha a palavra na sua boca. Mantenha a palavra na sua boca. Mantenha a palavra de Deus na sua boca. Todas as vezes que você falar, tem que sair uma rajada de palavra. Todas as vezes que você abrir a boca, você se lembra, eu preciso de manter a palavra de Deus na minha boca. O que eu posso falar para de alguma forma inserir a palavra de Deus nessa conversa? O que eu posso fazer para de alguma forma inserir a palavra de Deus neste contexto? Mantenha a palavra de Deus na sua boca. Eu vou repetir para você fixar na sua mente, para inculcar. Mantenha a palavra de Deus na sua boca. O que é que sai da sua boca? A palavra de Deus deveria de ser o vocabulário de Josué. Era isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, olha Josué, a partir de hoje, o seu vocabulário vai ser a minha palavra. Então trate de conhecer, porque eu quero que você mantenha essa palavra o tempo todo na sua boca, falando aos outros e falando a si mesmo. Não somente no contexto de evangelismo, mas no contexto de você pregar para você mesmo. Sabia que eu prego para mim mesmo? Os maiores sermões que eu já preguei, os sermões mais encantadores que eu já preguei, foi os que eu preguei para mim mesmo. Aliás, todo o sermão, toda a mensagem que eu trago para vocês ou para outro povo onde eu estiver, pode ter certeza, eu preguei primeiro para mim. Se você quer ter uma fé audaciosa, você vai ter que aprender a ser um bom pregador. Pastor, eu não tenho chamado para pregador, não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa aprender a pregar para você mesmo. Diga, eu preciso aprender a pregar para mim mesmo. Sabia que eu prego para mim mesmo? Eu prego para mim mesmo. Quando eu penso que o mundo vai acabar, que vai dar tudo errado, que o mundo está caindo em cima de mim, e vem as coisas ruins na minha mente, sabe o que eu falo? Eu coloco a mão na minha cabeça e falo, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Eu prego para mim nos dias difíceis, nos dias maus. Quando eu estou decepcionado comigo mesmo, quando eu estou decepcionado com o meu desempenho, quando eu falo, poxa vida, pisei na bola, poderia ter feito de uma forma diferente, Deus vai passar e me fulminar. Aí eu prego para mim e falo, não, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, elas se renovam dia após dia, amanhã o sol vai nascer, Deus vai me dar uma nova chance, eu vou fazer direito, eu vou fazer da forma correta. Eu prego para mim quando eu estou ansioso, quando eu estou perturbado, quando eu quero fazer as coisas da minha forma, quando eu acho que tudo depende de mim, que se eu não fizer, aí vem o Espírito Santo e me lembra: ei, não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas a Deus, através de oração e súplica, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Aprenda a pregar para você mesmo, querido. Aprenda a fazer uma pregação de fogo para você. Aprenda a pregar o seu espírito. Aprenda a dar uma voz de comando para a sua alma. Fala, não, eu tenho a palavra, eu tenho conhecimento da palavra, eu estou cheio da palavra, eu tenho uma garantia eterna. A palavra é minha garantia. Quando eu me sinto fraco e limitado, às vezes eu acho que a visão que Deus me deu é maior que os recursos que eu tenho. Aí eu lembro da palavra de Coríntios: estou certo que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que todas as coisas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades supridas, transbordai em toda boa obra. Aleluia, aleluia. Diga: enquanto eu prego para mim. Eu acho que você não prega para você, não. Vamos lá, enquanto eu prego para mim, a minha fé é renovada. Enquanto eu prego para mim, as minhas perspectivas são aumentadas. Quando você prega para você mesmo, você começa a recalcular os recursos, agora pela ótica de Deus, pela perspectiva de Deus. Eu imagino só Josué, antes de fazer a oração para o sol parar. Meu Deus, como que vai ser isso? Não tenho tempo hábil para derrotar esse povo. Do nada esse povo veio contra mim. Essa batalha nem é minha. Agora eu estou aqui, preciso batalhar essa batalha. Então tenho que fazer um pedido aqui para o Senhor. Peço ou não peço? Imagina só, Josué com os botões dele. Consegue imaginar isso? Aleluia. Eu imagino que Josué lá, pensando em todas essas situações, e aí ele lembra da palavra: seja forte e corajoso. E ele começa a repetir para ele mesmo: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Eu estou pregando para você: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Josué, você precisa ser forte e corajoso. Forte e corajoso. Eu sou corajoso para pedir o impossível. Deus faz o sol parar. Você tem coragem de pedir o impossível para Deus? O seu pedido não intimida Deus. O seu pedido audacioso não intimida os céus. Ao contrário, eles glorificam a Deus. Eles mostram o tipo de fé que você tem e o tipo de Deus que você serve. Quanto maior o pedido, quanto mais escandaloso é o pedido, quanto maior a sua audácia, mais ela glorifica a Deus. Mas se for uma audácia para a glória de Deus,
se for uma audácia com propósito dos céus. Querido, eu estou há um mês empurrando você para uma vida espetacular. Eu quero que você saia daqui dessa noite com um pedido escandaloso diante de Deus. Um pedido escandaloso que glorifica a Deus. Fala, meu Deus, eu estou aqui o mês inteiro, eu não tive a coragem de pedir algo inédito para Deus. O tipo de pedido que Josué fez é incabível. Como alguém pede para o sol parar, ele nem sabia que o sol já estava parado, que o sol nem se move. Mas Deus entendeu o que ele estava querendo. Ele não sabia pedir, mas Deus sabia o que ele precisava. Deus sabia que ele precisava que o tempo fosse aumentado. E de alguma forma, no mecanismo de Deus, na lógica de Deus, no poder imutável de Deus, ele simplesmente fez a rotação da terra parar. Então o sol não se pôs, a lua não veio, e de uma forma poderosa ele viu a oração dele sendo respondida. Pode ser que você não saiba como orar, mas Deus sabe o que você precisa. Talvez você não saiba como colocar o seu pedido para Deus, mas do seu jeito, peça o impossível. Peça o impossível para Deus. Diga, se eu quiser ter uma fé audaciosa, eu preciso ficar bom de pregar para mim mesmo. Prega para você mesmo. Prega para você mesmo e as suas impossibilidades vão sumir. Sua fé vai se erguer altamente, acima das circunstâncias, acima do medo. Deus quer fazer você se levantar e triunfar sobre o seu medo. Deus quer levantar você altamente. Deus quer te levantar para uma vida vitoriosa. Deus quer fazer você triunfar e você se levantar no meio da dor, no meio do problema. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, não sei se está confortável, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está te empurrando. Alguém está se sentindo empurrado por Deus? Essa mensagem, esse mês, essa série está confrontando você. Deus pode te levantar como Josué. Tudo começa em confessando a palavra, em falando a palavra. Algum tempo atrás eu escrevi 12 pregações para pregar para mim mesmo. Hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho uma pregação para cada mês. Está ali, eu já mandei no WhatsApp de vocês aí, vocês já receberam. Quando o diabo tenta me acusar, apontando os meus pecados, eu prego para mim mesmo em Romanos 8:1, em Efésios 1:7, em 1 João 1:9. Eu sou totalmente perdoado, livre de toda vergonha e de toda condenação. Eu já tenho a palavra. Eu não vou moldar a minha vida por aquilo que o diabo está dizendo. Eu não vou paralisar o meu progresso pelo dedo do diabo apontando na minha cara. Eu tenho um propósito. Eu quero que você pegue essas 12 pregações que eu enviei para você e você pegue ela para a sua vida. Estude esses versículos. Vai ser substância, vai ser um arsenal para você. Desenvolva as suas próprias pregações. Pega um caderno, faz essas 12 pregações para você. Destrinche os versículos. Tenha na ponta da língua esses versículos. Decore esses versículos. Tenha como regra para você a partir de hoje. Fala, não, eu preciso desenvolver fé. A minha fé, ela inicia quando eu ouço a palavra, mas ela é ativada quando eu falo a palavra. Então eu preciso repetir isso para mim mesmo. Pega lá, de verdade, irmão, em nome de Jesus, pega um caderno, escreve esses versículos, decora eles. Se apropria da palavra. Toma posse da palavra. Amém? Aleluia. E nós vamos para o terceiro e último tópico.
Como desenvolver uma fé audaciosa? Então, primeiro eu preciso de... Diga, ouvir a palavra. Depois eu preciso de... E agora eu preciso de praticar a palavra. Antes que você pegue um espelho e vá pregar para você mesmo no espelho, eu quero te alertar que Tiago deixou muito claro que a fé sem obras é morta. Você pode anotar, você pode ouvir, você pode anotar, você pode fazer suas anotações, você pode memorizar, você pode achar lindo, você pode escrever um livro, você pode falar, você pode pregar, você pode fazer uma conferência do que você aprendeu. Mas se você não praticar, não é fé. Fé não é fé até que você pratique. Pode ser uma fé religiosa. Mas para que serve uma fé religiosa que não muda a minha vida? Para que serve uma fé religiosa que não me transforma? Fé é quando você usa ela no seu dia a dia. Fé é quando você aplica ela na sua vida. Fé é quando ela funciona na sua vida. Diga comigo, fé não é fé até que eu pratique. A fé autêntica, ela não termina num pensamento positivo, num estado mental, tipo, não, eu entendi, beleza, é isso mesmo. Não, fé, ela atua na obediência total, radical ao que Deus disse. Fé, o fim da fé é a obediência daquilo que Deus disse. Obediência radical é o que Deus está pedindo. Diga comigo, obediência radical, milagre sobrenatural. Deus não promove pessoas desobedientes. Deus não promove pessoas infiéis. O sol não para em cima da infidelidade. É por isso que Deus chamou Josué de uma forma muito radical e disse: não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, cuida de obedecer todo o detalhe que eu disse, todo o detalhe que Moisés disse, seja muito, mas muito fiel ao que eu estou dizendo. Obediência. Obediência radical, milagre sobrenatural. Eu acho lindo, em Mateus, no capítulo 14, versículo 25 a 29, eu vejo todas essas três fases da fé, nesse capítulo de Mateus. Você se lembra de Jesus andando sobre as águas, e os discípulos pensando que era um fantasma? Diga, eu lembro. Vamos lá, me ajuda a pregar. Então, eles estão dentro do barco e o barco começa a chacoalhar por causa da tempestade. E de repente eles veem Jesus andando sobre as águas e eles pensam que era um fantasma. E aí Jesus diz assim: não temas. Não temas, sou eu. Diga, sou eu. Vocês sabem a palavra. Tudo líder aqui, todo mundo aqui é profeta. Tem ninguém aqui do ABC ainda, né? Graças a Deus. Bom, Pedro, ele ouviu a palavra de Jesus, amém? E o que Jesus disse? Não temas, sou eu. No momento que ele ouve Jesus falando, o que acontece no coração dele? Gera fé. Então a primeira parte está acontecendo, gerou fé no coração dele. Agora, Pedro vai fazer a segunda parte. Ele ouviu, agora ele vai falar. Ele fala em cima do que ele ouviu. Se é tu mesmo, ele disse, sou eu. Agora ele fala em cima da palavra. Se é tu mesmo, então deixa eu andar sobre as águas. Sabe, eu acho que esse é o tempo de você pegar a palavra e abrir ela e falar assim: Deus, se o Senhor falou isso mesmo,
Está na hora de eu viver isso daqui. Se essa é a sua palavra, se esta palavra é poderosa e fiel, então está na hora de eu experimentar esse milagre. Se é o Senhor que está comigo, então está na hora do céu se abrir para mim. Se esta obra é de Deus, então está na hora do Senhor trazer uma grande provisão para este local. Se o que eu estou fazendo é tua obra, então está na hora dos céus se abrir ao meu favor. Está na hora de você começar a se apropriar da palavra que Deus disse. Está na hora de você ir em direção aos céus e falar: Deus, eu estou reivindicando a sua palavra. Não reivindicando na questão de briga, não. Eu estou reivindicando, eu estou interessado que ela aconteça na minha vida. Qual é a palavra que você ainda não se apropriou? E aí quando ele abre a boca e fala a palavra, ele ativa a fé. Ele ativou a fé falando. Ele ouviu e iniciou a fé. Agora a fé começou a se movimentar. Quando você dá uma resposta para aquilo que Deus está dizendo, as coisas no reino do Espírito começam a se movimentar. Eu vou repetir de novo, você anota, ou você dá um glória a Deus, ou você processa depois. Quando você dá uma resposta para aquilo que Deus está falando, as coisas começam a se movimentar. Deus está falando desde o início do mês de junho sobre ter uma fé audaciosa. Eu quero é saber se você vai dar uma resposta para os céus. Eu quero saber se você vai ter a capacidade de fazer como Pedro disse: olha, se é o Deus que está falando, se é Deus que trouxe essa mensagem, se essa voz é a voz de Deus, então eu estou interessado em que isso aconteça na minha vida. Se você está interessado, isso vai demandar um posicionamento. Se você está interessado, isso vai demandar uma postura diferente. Se a fé sem obra é morta, a pergunta é: a sua fé é viva? Sua fé é viva? Diga: eu tenho uma fé viva. Declare isso para você: eu tenho uma fé viva. Eu possuo uma fé viva. Então agora, ele ouviu a palavra, iniciou a fé, ele confessou a palavra, ativou a fé. Agora ele precisa praticar a palavra para desenvolver a fé, para estabelecer a fé. Agora ele precisa fazer o que, irmãos? O que Pedro precisa fazer agora para consolidar a fé dele? Ele ouviu, iniciou, ele falou, ativou. Agora ele precisa fortalecer, ele precisa estabelecer a fé. O que ele tem que fazer agora? E como ele, de uma forma prática, de como ele praticaria a fé dele? Diga: saindo do barco, correndo riscos. Quando você se arrisca a fracassar, quando você põe o pé fora do barco, quando você fala é tudo ou nada, se der Deus, se não, já era. Quando você faz igual Esther: se eu morrer, morrerei. Quando você fala assim: não, eu vou para as cabeças agora.
Se Deus é na minha vida, Ele vai me pegar. Se eu afundar, a mão dele vai me alcançar. Mas tem uma coisa, eu não vou passar a minha vida inteira sem experimentar o poder da palavra de Deus. Não tem chão, mas eu estou pisando. Eu não posso me sustentar sozinho, mas a mão dele pode. Aleluia. Sabe, Deus precisa que você se arrisque para Ele manifestar a glória dEle. Não, se você ficar a vida inteira no comodismo. Ontem eu estava discipulando uma pessoa. A pessoa está 5 anos reclamando da mesma coisa. 5 anos esperando Deus fazer algo. Eu estou orando. Enquanto Deus não faz, sabe, uma coisa que você precisa fazer é, enquanto você estiver orando por uma resposta, você precisa começar a trabalhar na resposta. Você precisa caminhar na direção da resposta. Se você está orando por algo, você precisa movimentar as coisas em direção àquilo que você está orando. Josué fez isso. Ele orou para o sol parar, mas sabe o que ele fez? Ele fez todo mundo trabalhar, o exército inteiro empurrar armas, colina acima, depois colina abaixo. Ele transportou armas a noite inteira, a madrugada toda, para ter uma vitória grandiosa. Tem algum trabalho por trás da fé, tem uma movimentação por trás da fé. Você tem que se arriscar, você tem que sair do barco e falar, seja o que for, mas eu sei que a mão de Deus é comigo. Às vezes as pessoas escondem uma preguiça atrás da fé. As pessoas escondem atrás de uma suposta fé a falta de coragem. E Deus está dizendo, seja forte e corajoso, vai para cima, eu já te dei tudo, eu tenho te dado o meu espírito. O meu espírito já está dentro de você, é o dínamo, é o poder, é a ousadia. Você pode fazer qualquer coisa, porque o Deus ilimitado está dentro de você. Eu te dei a minha palavra, a poderosa palavra, é a sua espada de avanço, vai para cima. Não, eu quero chacoalhar você nessa madrugada. É para você ser arrancado mesmo. Deus vai te tirar, sabe? Quando Deus arranca de um lugar e planta em outro, Deus vai te tirar do lugar da falta de fé, do desânimo, sabe? Do comodismo. Deus quer te colocar num ambiente de guerra, igual colocou Josué, mas Ele vai ser a sua vitória. Você não vai batalhar sozinho, Ele vai ser o conquistador, Ele é o general que vai na frente, Ele é a sua vitória, Ele é a sua bandeira. Nenhum milagre dependeu de Josué. Não estava na habilidade de Josué abrir o Jordão. Não estava na habilidade de Josué destruir as muralhas de Jericó. Não se tratava da habilidade de Josué. Se tratava da obediência. Se tratava dele se submeter ao que Deus estava falando, dele crer que Deus estava falando e simplesmente obedecer a Deus em tudo. Então Deus disse, coloca a arca na frente. Ele colocou a arca na frente e foi. Quando ele pisou no Jordão, o rio se abriu e eles passaram em terra seca. Ele colocou a arca na frente e marchou em volta de Jericó, e na 7ª volta Jericó caiu e todos puderam ver a glória de Deus. Não se trata da sua habilidade, não se trata do que você tem, não se trata do que você pode fazer, se trata de quando você se submeter à poderosa palavra de Deus, humildemente, e falar, Deus, eu quero te obedecer em tudo. O sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida. Alguma coisa de sobrenatural tem que acontecer na sua vida. Eu posso perder tudo nessa. Eu posso afogar nessa. Eu posso morrer nessa história. Mas tem uma coisa. Se der tudo errado, Esther fez isso. Ela não podia entrar na presença de Deus, mas ela foi, do rei, mas ela foi.
tinha uma pendência, tinha algo para ser resolvido e dependia de uma resposta dela. Ela fala: seja o que for, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas tem uma coisa, eu estou entrando na presença do rei para fazer um pedido, mas muito, muito, muito audacioso. Se você estiver pedindo para o sol parar simplesmente para você ter um status, e desiste, não vai dar em nada mesmo. Mas se o sol for parar para muita gente ser abençoada, para muita gente ser salva, então pode pedir, porque Deus vai honrar a sua fé. Quantas pessoas você quer tocar? Quantas pessoas você quer deixar de legado? Quantas vidas você quer tocar? Quantas pessoas você quer ajudar? Quantas pessoas você quer ser suprimento e resposta? Eu quero terminar te dando 7 passos para uma fé audaciosa. Eu não gosto muito de 7 passos, vocês sabem disso. Mas é mais por didática. Quer desenvolver uma fé audaciosa? Primeira coisa, diga a primeira coisa. Rejeite a passividade e o medo. Rejeite a passividade e o medo. Sabe como você vai orar para você mesmo? Eu tenho um futuro brilhante me esperando. Eu tenho um propósito grandioso me esperando. Enquanto eu estou aqui perdendo tempo com o meu medo, nos meus embrólios, nas minhas lutas próprias, eu estou deixando de viver algo grandioso para a glória de Deus. Eu rejeito isso. Eu rejeito a minha insuficiência. Eu rejeito as minhas limitações. A possibilidade do milagre não está aqui. Eu abraço a grandeza de Deus para a glória de Deus. Diga: tem um futuro brilhante me esperando. Tem um futuro grandioso te esperando. Deus tem mais para a sua história. Não é só isso, não é só isso. Eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo para te repetir isso. Não é só isso. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem algo lindo e brilhante para você. Diga: Deus tem mais para mim. Deus tem mais para mim. É mais do que isso. É mais do que isso. Não é só isso. Não é só isso. Não pode ser só isso. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para mim. Oh, o Deus grande decidiu. O Deus grande decidiu me escolher para manifestar a glória dele, para manifestar a glória dele. Ah, o grandioso Deus olhou para mim e me escolheu, e me escolheu. Ele me escolheu para ser uma galeria da glória dele. Eu sou uma galeria da glória de Deus. E é por isso que Deus vai fazer coisas grandiosas. Coisas grandiosas vão acontecer. Sim. Mas assim, ó, é tempo de eu abraçar o meu chamado. Abraça o seu chamado. Olha para alguém, mas olha mesmo encarando nos olhos e fala assim: abraça o seu chamado. Abraça o seu chamado. Abraça o seu chamado. Abraça o seu chamado. Olha para mim. Abraça o seu chamado. 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 Deus te chamou para algo grandioso. Deus te chamou para algo inédito.
Deus te chamou para algo maior que você mesmo. Deus te chamou para algo que é maior que a sua vida, que é maior que a sua existência. Diga assim: Deus me chamou. Deus me chamou para algo grandioso, para a glória dele. Você já imaginou como Deus vai ser glorificado o dia que você abraçar o seu chamado e falar assim: vou fazer isso acontecer, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Terceiro passo: aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus com confiança e ousadia. Lembra, Deus é grande e Deus é bom. Essa é a base para você se aproximar com confiança e ousadia. A confiança de que Deus é grande e Deus é bom. O caminho já foi aberto. O Santo dos Santos já foi aberto. Portanto, nos aproximemos com confiança do trono da graça. Você pode chegar lá. Você pode chegar em Deus, porque Deus é grande e Deus é bom. Depois nós temos o quarto passo: seja específico. Fala, seja específico, irmão. Chacoalhe alguém, toque alguém para acordar. A pessoa vai orar, sabe o que ela faz? Ela chega com lamentação e murmúrio. Murmuração diante de Deus. Ai, Deus, aqui é. Falaram que eu sou vesgo. Ó Deus, ó céus, ó terra. Como que era o desenho? Como que era o nome desse personagem? Esqueci o nome do desenho lá. Tinha um desenho, né? Que os personagens falavam: ó céus, ó. Já que você vai orar, seja específico, seja focado. Olha lá, ó. Não tenho tempo para lamentar e murmurar. Eu só quero que se cumpra a sua palavra para a sua glória. Já que você vai orar, pega a Bíblia e fala: Deus, vou deixar de lado todas as pendengas que eu estava me lamentando e murmurando e reclamando da vida. Está aqui a sua palavra. Eu só quero que a sua palavra se cumpra. Eu só quero que a sua palavra se cumpra na minha vida. Ora específico, fala: Deus, eu quero isso. Seja objetivo. Não venha com meias palavras. Vá direto ao ponto. Peça para Deus o que é humanamente impossível. Não peça o que é possível, porque o possível você tem que fazer. É óbvio, né? Tem muita coisa que você poderia estar fazendo. Não precisa pedir para Deus, é só você ir fazer. Peça para Deus o que é humanamente impossível. Como você vai fazer a sua oração? Senhor, se eu pudesse, eu já teria feito. Entretanto, essa situação é maior que eu. Creio que esta seja a ocasião perfeita para a sua glória se manifestar. Deus, eu não estou podendo com essa situação. Mas já que eu não posso, quando o Senhor fizer, a glória vai ser só sua. Não é assim? Se você não pode fazer, Deus pode. E se Deus fizer, a glória para Ele. Sabia que Deus escolheu você? Olha lá, qual que é o sexto, né? Avance em direção à resposta. Não ore e cruze os braços. Oração já termina. Oração, ação, diga ação. Vai trabalhando na sua resposta. Vai empurrando os pesos.
Vai empurrando alguma coisa para frente. Lembra de Josué, fala, não Deus, eu estou orando, enquanto eu estou orando, eu estou me movimentando em direção àquilo que o Senhor está falando. Amém? E por fim, dê a Deus toda glória em todo o tempo. Louve a Deus, diga, eu preciso louvar mais. Preciso louvar constantemente. Como você está na questão de louvor? Qual importância você tem dado para o louvor? Precisa de louvar a Deus grandemente. Fica de pé. Eu já vou caminhar para o final. Você se lembra na domingo retrasado, quando nós chegamos na ocasião em que Josué estava diante da muralha de Jericó? Você se lembra? Josué está diante da muralha de Jericó e a vitória não dependia dele. Ele não tinha habilidade, ele não tinha força para derrubar uma muralha daquele tamanho. Eu fico prestando atenção às vezes no louvor, como as pessoas não dão importância para o louvor. Sabe, eu venho de uma época, irmãos, eu sou assembleano. Já falei isso, né? Sou assembleano. Eu venho de uma época que não tinha telão nas igrejas. Não havia telão nas igrejas. A gente tinha um inário com mais de 510 hinos. Acho que era 521 ou 23. Chamava Harpa Cristã. Com 15, 16 anos eu sabia de cor a maioria dos hinos. Quando chegava a hora do louvor, ao coral, a banda começava a tocar.